houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam muito bem-vindos. Nesta tarde da terça-feira da 4ª semana da Quaresma, do tempo da Quaresma, permitam-me, tendo hoje mais cedo meditado a profecia de Ezequiel, somente para relembrar, na cultura daquele tempo, por ser justamente uma área tão ressequida, quando se via uma nascente no meio do deserto, nas áreas mais secas, eles construíam próximo ali um templo. A imagem que Ezequiel apresenta é a do templo, e que, da parte subterrânea do templo, tem uma água que sai. Mais cedo, essa água, então, vai por onde ela passa, ela começa com um pequeno veio, vai aumentando até o ponto que se torna um grande rio, e por onde ela passa, a vida se faz presente. Me lembro que mais cedo recordei que o templo para o povo de Deus é a morada do Senhor, mas relembrando o contexto no qual o templo vai se desenvolvendo, primeiro o povo é o templo, porque onde o povo estava, Deus estava com eles. Quando eles se estabelecem, constroem o templo é destruído, eles pensam que tinham sido abandonados por Deus, depois voltam para a terra, constroem o templo. Mais tarde, Jesus vai dizer: destruí este templo, falando de seu corpo, e eu reconstruirei em 3 dias. Morto, os discípulos de Jesus se dissipam, se espalham.
Encontrando o ressuscitado, eles se encontram e aí então começam a se articular a tal ponto que, mais tarde, Paulo vai dizer: por acaso vocês ignoram que vocês são o templo de Deus, a edificação de Deus? E eu me lembro, e aqui somente para recordar, na parte da manhã, o templo é o sinal do povo, a água, sinal da graça. Nós não somos a fonte da graça. A fonte da graça é o Senhor. Devemos sinalizar por nossa presença aonde o Senhor está e a graça que Ele deseja comunicar, e comunicando, essa graça comunica a vida. A pergunta que fiz mais cedo é: nós nos identificamos como esse templo e nós nos colocamos como sinaleiros de onde se encontrar a graça, a vida, a fecundidade, a esperança? Porque conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. E a beleza do que hoje nós escutamos no Evangelho de São João é algo que não pode ser tratado com superficialidade. Tem tanta riqueza aqui que eu gostaria de pegar somente um ponto. O homem com quem Jesus se encontra em Betesda, próximo do pórtico das ovelhas. Esse homem estava ali, esperando entrar nessa piscina. Já faziam 38 anos. É muito tempo. 38 anos, naquele contexto, significa quase que uma vida inteira. Na verdade, eu, que tenho 40, eu sei que a gente pode até olhar para trás e pensar que o tempo passou muito rápido, como, por exemplo, a Gorete nos seus 27 anos. Nós sabemos, a vida é assim. Mas 38 anos é muito tempo. Você ainda não chegou lá, não. Preocupe, não. Vai chegar. Uma vida inteira ali à beira daquela, esperando que daquela piscina pudesse receber uma cura. Mais do que simplesmente ser um homem doente, ele já era um homem que, além de deitado na posição física, provavelmente significa também aquele que já fazia uma experiência de morte, não a morte física, porque essa talvez já fosse um grande lucro, mas o tamanho do seu sofrimento e da sua rejeição, o tamanho da tristeza e do desânimo que já lhe tomava conta, porque a sua expressão é justamente essa: faz tanto tempo que eu estou aqui e sempre que eu vou chegar próximo a essa piscina, alguém entra na minha frente e eu simplesmente perco a minha vez. E é fato que a coisa que ele mais queria era ser curado. Meus caros, minhas caras, Jesus, como já disse, é o templo. Jesus é aquele de onde podemos realmente receber a graça que nos dá vida. Se a imagem de Ezequiel, quando diz que aquele filete d'água, por onde passar, transformando-se num grande rio, tudo fecundava com vida. Jesus é aquele que, ao encontrar-se com esse homem, dá a ele não só a cura de deixar a sua cama, mas lhe dá um novo vigor e lhe dá um novo horizonte, uma nova perspectiva, um recomeço, uma vida nova. Encontrando-se com Jesus Cristo, ele pode pegar a sua cama e andar. Meus caros, como disse, Jesus é o templo. Ele contém a graça e a vida.
Vivemos num tempo onde as pessoas estão doentes não porque estão nas suas camas, ou simplesmente porque não andam, ou porque são cegas, ou porque são mudas, coxas. Porque existem pessoas, e aqui eu falo sem medo, existem pessoas que são mais cegas com os olhos sadios. Não conseguem perceber nem a si e nem aos outros. Não conseguem perceber a riqueza da própria vida e a riqueza da vida dos outros. São cegos não porque não conseguem ver, mas porque não enxergam não só o local e a vida que levam, como também não percebem o modo e a vida que favorecem aos outros. Existem aqueles que são coxos ou aleijados, estando com suas pernas e seus braços completamente sãos. São coxos porque por onde andam não têm a firmeza nem mesmo de se fazer suporte para ninguém. São aleijados em seus braços porque ele é muito curto, ao ponto que só alcança o próprio umbigo e os próprios interesses. Existem aqueles que são mudos, não porque não tenham a capacidade de falar e não distingam os sons, têm os seus ouvidos muito bem sadios, mas que de seu interior, como diz a própria Escritura, não saem palavras que edificam. É triste perceber que há aqueles que são mais doentes estando sadios. Porque a sua doença e a sua enfermidade não é biológica. É aqui dentro. Por isso, aquilo que hoje nós refletimos e vemos no Evangelho de São João é tão importante. Nós podemos entrar em toda e qualquer piscina, nós podemos passar por toda e qualquer água, mas se nós não nos deixarmos encontrar por Jesus Cristo, se nós não nos deixarmos tocar por Ele e realmente acreditarmos nele, nós continuaremos como tantos outros nessa cena do Evangelho. Estão à beira de uma piscina, esperando que um anjo desça para que sejam curados. E, na verdade, a maior de todas as curas que todo homem deveria ter é de perceber a fonte da vida que nos foi dada em Cristo, deixar-se tocar por ela e por onde ele passar, reconhecendo-se como templo, morada sagrada de Deus, fazer com que essa morada sagrada signifique e indique a fonte da graça. E vejam o contraste. Enquanto Jesus percebe esse homem que durante 38 anos esteve à beira de uma piscina, esperando viver, e o toca, outros tantos se preocupam em dizer: você está fazendo o que não deve nesse dia. A ótica e a percepção de quem pouco escuta e de quem pouco sabe o valor daquele a quem nós somos chamados a seguir é de profunda mesquinhez. Ao contrário de se alegrarem pela vida de um homem que é dada, se preocupam com a frivolidade de uma cama carregada. E procuram saber quem é aquele que te disse para fazer o que não é permitido no dia de sábado. E deixam de ver aquilo que foi feito e que deveria ser feito como fonte da graça de Deus. Nessa reflexão, nessa homilia, a fim de que os nossos exercícios espirituais tenham realmente o tom de conversão necessário para esse tempo, me permitam fazer uma pergunta. Se for inconveniente, já peço perdão. Mas não será a hora de muitos de nós
sabermos responder a essa pergunta que Jesus faz a esse homem com 38 anos à beira de uma piscina. A pergunta que ele faz é: volto-me ao versículo 6 do capítulo 5. Queres ficar curado? E a pergunta poderia ser traduzida de uma outra maneira: queres a vida? Queres recomeçar? A nossa sociedade realmente está doente, prostrada numa cama, mesmo estando tão sadia. Possibilidades tecnológicas, técnicas, facilidade de comunicação, proximidade, mesmo que virtual, tão acessível. Conhecimentos que até mesmo chegam a assustar. Mas estamos doentes, porque a cena dos coxos que descrevi, dos cegos e dos aleijados, não tocam aqueles que não enxergam por uma dificuldade física, ou aqueles que não se locomovem bem por causa de uma debilidade nos seus membros inferiores ou superiores. Mas porque o nosso ser, a nossa sensibilidade, a nossa compaixão se atrofiam progressivamente por falta de exercício, de empatia. E o pior, por falta de viver a fé. Como assim? Viver a fé em Jesus Cristo é muito diferente de simplesmente falar o seu nome. Viver a fé em Jesus Cristo significa assumir o seu mandamento, viver a sua palavra, ainda que seja difícil esforçar-se. Por isso que os exercícios quaresmais são tão importantes. Porque a nossa oração pode nos ajudar a enxergar aquilo que de fundamental se faz mudar em nós. Que a nossa penitência ajude-nos a perceber que nossos braços, mais do que antigamente seríamos capazes de fazer, mais do que ficarmos ajoelhados no milho, ou então nos chicoteando ou amarrando cilícios em nossos corpos, é necessário que nossas mãos sejam dadas a encontrar alguém e sinalizar a presença daquele que realmente é a graça e que subjaz a nossa história. E que aquilo que nós dermos seja a expressão dos braços que, mesmo enfraquecidos, se fortalecem oferecendo pouco que podem para alguém que precisa mais do que nós. Tudo isso porque encontramos aquele que é a vida e a cura do maior de todos os males. A autossuficiência unida à indiferença. E aqui eu concluo. Os males do Covid-19 na onda crescente em todo o país não são um sintoma disso? Da indiferença, somada com a falta de empatia, que são diagnosticados na ausência da compaixão.